Olá pessoal, meu nome é Anderson, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje para falarmos sobre o livro A Peste, do escritor franco-argelino Albert Camus, uma história que trata de uma cidade que foi isolada e castigada por uma epidemia de peste negra. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de pedir a gentileza aos colegas que, se ainda não são inscritos, que se inscrevam no nosso canal e que nos acompanhem aqui no YouTube. Albert Camus nasceu na Argélia em 1913 e morreu na França em 1960 em um trágico acidente de carro. Naquele período, a Argélia era considerado território francês ultramarino, de maneira que o autor possuía a cidadania francesa. Albert Camus estudou filosofia, ele foi dramaturgo, foi jornalista, ensaísta, esteve ligado à resistência francesa durante a ocupação nazista e foi Nobel em Literatura em 1957. Esteve ligado à corrente existencialista francesa, mas acabou se afastando dela por questões ideológicas. A sua filosofia é conhecida como filosofia do absurdo e suas obras mais importantes e mais conhecidas é O Estrangeiro, O Mito de Sísifo e A Peste. Eu vou mostrar para vocês aqui agora o meu volume da obra A Peste, do Albert Camus. É uma edição em inglês que eu comprei na época que eu estudava línguas. A editora é Moderna Livraria, de Nova York, e foi traduzido do francês para o inglês pelo Stewart Gilbert. Essa edição aqui é uma edição de boa qualidade, de uma capa bastante razoável e que tem aproximadamente 280 páginas nessa diagramação. Mas o curioso é que a Peste teve uma explosão de vendas a partir de 2020 em razão da epidemia de Covid-19, o que é bastante comum quando acontecem certos eventos, certos fenômenos que impulsionam alguma venda literária. O que aconteceu, por exemplo, com a venda do Corcunda de Notre Dame, do autor Victor Hugo, quando ocorreu um incêndio na Catedral de Notre Dame. Houve um esgotamento dessa obra, nas livrarias, na Europa, acho que até aqui no Brasil também teve uma vendagem bastante expressiva. Outro caso semelhante foi quando um promotor do Rio de Janeiro, alguns anos atrás, não me recordo, ele tentou proibir a venda do Mein Kampf, do Adolf Hitler, né? um documento histórico que fala sobre o pensamento nazista, né? Que é um pensamento execrável, né? Totalmente condenável, mas dentro da política se não deve destruir livros, né? Nem proibir a venda de livros, e sim educar as pessoas sobre o tipo de literatura. Mas acabou que teve esse mesmo efeito. Foram vendidos milhares de edições, de volumes, na verdade, do Mein Kampf aqui no Brasil. Mas entrando na obra especificamente, A Peste é ambientada numa cidade litorânea do norte da Argélia, em Oran, uma cidade portuária marcada pela falta de beleza e pelo tédio. Como o próprio autor diz, uma cidade que não tem árvore, nem jardins, nem pombos, onde as pessoas se ocupam durante a semana com suas tarefas, com seu trabalho, tentando ganhar o máximo de dinheiro possível e aos fins de semana ocupa seu tempo com prazeres ordinários, frequentando cafés, cinemas e tomando banhos de mar. A cidade de Oran, uma cidade pacata, ela é repentinamente modificada por um acontecimento, que é o surgimento de ratos mortos pela cidade. Esses ratos eles aparecem aos poucos, né, no início, aparentando aí desequilíbrio, desorientação, e com um filete de sangue brotando pelo nariz e pela boca, e logo depois eles morrem. Só que com o tempo esse número de ratos eles vão aumentando ao ponto de chegar ao número absurdo de 6.000 ratos recolhidos em apenas um dia, né? 6.000 ratos mortos. E, de certa maneira, isso alarma a cidade. É uma novidade, né? Uma notícia bastante pitoresca. E, juntamente com esse fenômeno, começa a aparecer uma febre misteriosa que ataca os habitantes e que começa a levar algum deles a óbito. Isso desperta a curiosidade do protagonista do livro, que é o Dr. Bernard Rie, que é o sujeito que vai, digamos assim,
liderar o combate à epidemia de peste na cidade. O Dr. Rie, ele que é casado, mas no início da obra ele manda a sua esposa, que passa por problemas de saúde, para se tratar, uma espécie de sanatório fora da cidade. Ele percebe os sintomas, né, os sintomas da peste, como as manchas, os gânglios, né, inchados, a febre, a dificuldade de respirar, e ele desenvolve a teoria de que se trata de uma epidemia de peste. Ele discute isso com os colegas, né, os colegas, em princípio, hesitam, né, mas depois se firma essa convicção, e essa convicção é levada até as autoridades da cidade, que em princípio negam, né, não apenas pelo estigma da doença, mas pelas implicações políticas para eles próprios, né, em assumirem que é uma epidemia de peste dentro da cidade. Mas com o tempo, com o aumento dos casos, das internações e das mortes, fica uma situação impossível de se negar e acaba que é declarada epidemia de peste negra na cidade de Oran. E as autoridades responsáveis pela cidade de Oran tomam uma série de medidas, dentre elas o fechamento da cidade. A cidade fica isolada, os portões são fechados, ninguém entra e ninguém sai. Isso tem uma série de consequências na obra, porque as pessoas que estavam na cidade, que foram pegas de surpresa por essas medidas, elas se veem separadas de pessoas queridas que estão fora, ou moram fora, ou estão viajando. O próprio caso do Dr. Rie, ou de um personagem, de um personagem secundário, né, um coadjuvante que tem uma importância relativa na obra, que é o jornalista Rambert, que vai estar em viagem na cidade de Oran, mas ele tenta, né, sair da cidade a todo custo, porque a sua amada, né, a sua namorada em Paris, ele quer muito ir ao encontro dela, mas se vê impossibilitado. E há vários outros exemplos dessa natureza. E são estabelecidas toda uma série de medidas profiláticas e sanitárias no sentido de conter a peste, inclusive o desenvolvimento de um soro, né? Primeiro se pede esse soro em Paris e depois se tenta replicá-lo. E nesse ponto, o que a gente observa de mais curioso na obra é como as pessoas da cidade de Oran se comportam mediante essa situação de crise e essa situação de isolamento, porque ocorre um aumento muito grande do número de mortes, chegando às dezenas, centenas e até milhares por dia, né? E cada pessoa vai se comportar de determinada maneira. Então nós temos casos de solidariedade, temos casos de violência, temos casos de oportunismo. Por exemplo, quando ocorrem óbitos em algumas famílias que a casa fica fechada, por exemplo, as residências, existem saques, existem roubos, né? Existem incêndios. Da mesma forma que existe solidariedade, ajuda mútua. E em alguns casos também até indiferença, o que retrata a capacidade do ser humano em se adaptar a qualquer tipo de situação. Algumas pessoas levaram uma vida muito parecida durante a epidemia, da mesma forma que levavam antes do surgimento dessa pandemia, né? Uma vida despreocupada, de tédio. Pouca coisa mudou para essas pessoas, na verdade. Inclusive, ocorre até casos de obscurantismo religioso, que o Albert Camus ele criou um personagem aqui, né, o Padre Panelu, que nas suas funções sacerdotais, né, durante os sermões, suas homilias, ele atribui a culpa pela pandemia às pessoas, a culpa, a conduta pecaminosa dos indivíduos, né, dos cidadãos de Orã, pelo surgimento da pandemia, uma espécie de castigo divino, fazendo comparações ao caso de Caim e Abel, ao caso de Sodoma e Gomorra, ou seja, toda essa calamidade que foi lançada sobre Orã decorre da insatisfação de Deus em relação aos pecados cometidos pelos fiéis, né, o que remete a discursos da mesma natureza que foram empregados durante a epidemia de peste negra na Idade Média, no século XIV. Né? Em determinado ponto da narrativa, essa pandemia ela encaminha para um ponto máximo, né, que é descrito como o acúmulo de doentes nos hospitais, o acúmulo de mortos nas funerárias,
o esgotamento de espaços nos cemitérios e a cremação de corpos, filas de carros funerários e uma descrição muito forte, muito pesada, né? Que é a morte de uma criança, onde o autor vai narrar desde a contaminação, o isolamento, a tentativa de tratamento e como que essa criança ela passa por um processo agônico, né? E acaba morrendo, que perturba muito os médicos, né? O próprio protagonista da obra, o Dr. Bernard Rieu, que já estava extremamente cansado, né? E abatido por aquele ritmo frenético de tratamento dos seus pacientes. Mas, passado esse pico, curiosamente, da mesma forma que a epidemia chegou, de maneira repentina, ela começa a deixar a cidade de Oran. De maneira também repentina, há uma melhora substancial, os níveis de contaminação caem, o soro parece fazer efeito, né? E, de certa maneira, as coisas caminham para a normalização. As autoridades elas estipulam um prazo para a abertura dos portões e para a declaração de fim da pandemia. E no final, o nosso protagonista ele sofre 2 reveses muito pesados. Ele fica sabendo através de um telegrama que a esposa morrera durante o tratamento e um amigo seu, uma personagem secundária que também tem uma relativa importância, o Tahu. Nessa parte final da epidemia ele é contaminado e ele definha até morrer, e essa morte ele é acompanhada pelo nosso protagonista. E aqui nós encerramos o resumo do romance e vamos fazer algumas considerações. A peste negra ficou famosa na história porque no século XIV ela dizimou 1/3 da Europa e teve desdobramentos importantes, como a crise do feudalismo, a formação dos estados nacionais, as revoltas camponesas. É uma infecção bacteriana que é transmitida através de pulgas, geralmente pulga dos ratos, né? Mas também essas pulgas passam para outros mamíferos, para cães e para gatos, e ela está ligada principalmente a questões de saneamento básico e de higiene. Apesar desse evento mais famoso, né, desse pico mais grave da história da humanidade, que foi a epidemia do século XIV, existiram vários eventos de peste negra ao longo da história, em todas as partes do mundo, inclusive na própria cidade de Oran, na Argélia, algumas décadas antes. Existe uma interpretação metafórica da obra que a peste seria a chegada do totalitarismo na Europa no século XX, mais especificamente a ocupação nazista. Camus, como foi dito no início, ele fez parte da resistência francesa, ele editava um jornal na época, né? O livro foi publicado em 47, a guerra acabou em 45 e é impossível não se fazer essa associação. Interessante é que o comportamento das pessoas, descrito durante a narrativa, elas representariam o comportamento das pessoas diante do fenômeno do nazismo na França, né, da ocupação nazista. Ou seja, algumas pessoas colaboraram com o nazismo, algumas pessoas enfrentaram o nazismo, algumas pessoas levaram suas vidas normalmente, algumas pessoas foram mais solidárias, outras menos solidárias. Então, essa seria a essência da obra, né, em tese. Existe uma segunda interpretação, que no meu entendimento é a mais acertada, que é a interpretação que deve ser vista através do filtro da filosofia do absurdo do Albert Camus. O que seria essa filosofia absurdista? É uma ideia de que, em essência, a vida não tem sentido algum. Existe um descolamento entre o cenário e o ator. O cenário é o mundo, o ator é o ser humano. Então o homem ele busca sentido na vida, né? O ator busca sentido no cenário, mas o mundo nega esse sentido. Então a vida é absurda, ela não tem razão nenhuma, ela não tem lógica absolutamente nenhuma. Isso poderia ser visto através de todo o contexto da peste na cidade de Oran, da forma como as pessoas se comportavam, né? Inclusive, né, no relato da morte da criança, como é possível uma criança inocente
sofrer de tal forma como foi descrito, porque a morte pela peste é uma morte extremamente dolorosa, né? A morte agônica, com falta de ar, com espasmos musculares. Como é possível que nesse mundo velhacos, trapaceiros, criminosos vivam aí até cair os dentes e crianças inocentes morram de doenças dessa natureza? Mas ainda existe outro ponto, segundo os estudiosos da obra de Albert Camus, que a peste ela faz parte de uma segunda fase da filosofia do autor. Não mais da filosofia do absurdo, mas da filosofia do homem revoltado. Ou seja, o homem, diante do absurdo da vida, ele mesmo assim luta por um sentido, né? Ele traça uma busca pessoal por uma razão da existência. E esse homem revoltado seria o protagonista, né? O nosso Bernard, que mesmo sabendo da sua impotência, né? Essa impotência ela é mostrada em vários pontos da obra, né? Frente à morte da sua esposa, frente à morte da criança que ele tratou, do seu próprio amigo Tahu. Mesmo assim, ele busca, ele luta contra a contingência da vida, né? Mas não significa que o Camus era um pessimista absoluto, né? Apesar que na sua obra, né, o Estrangeiro, nós temos lá a expressão de um niilista absoluto, que é o Meursault. O autor, né, o Camus, ele dizia que a vida, mesmo frente à falta de sentido, ela pode ser uma vida boa, ela pode ser uma vida bem vivida, né? Porque nós temos os prazeres, nós temos os sentidos, nós temos os interesses. Mas, enfim, é uma obra muito interessante, é uma obra que vale a pena ser lida. Nós recomendamos fortemente esse livro e nós encerramos nossa contribuição com o tema por aqui. E se caso os colegas permaneceram até esse momento, nós agradecemos muito, naturalmente, e pedimos mais uma vez que se inscrevam no nosso canal. E fica aqui o nosso abraço e até o próximo vídeo.